Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Deus com certeza tem algo especial para você nessa noite, ou nesse dia, ou horário que você está visualizando essa mensagem de hoje. Hoje nós queremos falar sobre algo que eu penso muito importante na nossa vida, é sobre o que nós estamos refletindo. O que nós estamos refletindo na vida? E nós precisamos refletir. Eu vou falar sobre duas pessoas aqui hoje que refletiram uma vida dedicada ao reino de Deus. E nós precisamos trabalhar isso na nossa vida, no nosso coração, para entender. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui juntos e podermos entender que o Senhor se faz presente nesse momento. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. E agora, Senhor, alcança esse coração que está agora ouvindo essa palavra, para que o Teu Espírito Santo o transforme, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando você abre a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia, ou no celular, ou no computador, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, Paulo está escrevendo a Timóteo, e Paulo, nós podemos observar que ele destaca 20 atitudes das pessoas que estão agindo ante Deus, contra Deus. E aí o apóstolo Paulo ele diz lá no versículo 9 que essas pessoas não vão avante, que essas pessoas têm um limite, elas não crescem. Eu não estou querendo dizer de riqueza, porque a pessoa pode ser até rica, mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o descanso da alma. Quando nós observamos na época de Paulo, quando Paulo estava escrevendo essa carta a Timóteo, a crise que a igreja estava enfrentando naqueles dias, a crise da igreja de Cristo era o gnosticismo. Era uma seita que perseguiu a igreja durante 150 anos. Essa seita, ela valorizava os anjos, seres angelicais, a intelectualidade. Não que nós não valorizamos a intelectualidade, mas elas valorizavam isso muito mais do que outras coisas. Proibia o casamento e eles diziam que Deus era um ser muito distante, que não podia ser tocado, e nem Deus podia chegar próximo de nós, e Ele estava tão distante que Ele nunca iria nos atender. Quando nós olhamos para a igreja hoje, em tempo de pandemia, nós estamos vendo as pessoas buscarem Deus, as pessoas buscarem algo porque elas estão vazias e estão com medo. Mas nós observamos que a crise hoje é uma apostasia. À luz da Bíblia, nós pensando nessa palavra apostasia, é rebeldia ao reino ordeiro de Deus. É estar contra aquilo que Deus faz. É tudo aquilo que vai contra os ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E seja ela uma Bíblia, vamos falar assim, seja ela a Bíblia que os crentes usam, seja ela a Bíblia dos nossos irmãos católicos, porque a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma. Mas é uma das crises da igreja hoje, a apostasia, essa falta de crença em Deus, esse distanciamento de Deus, mesmo em tempo de pandemia, veja só. E diante do que nós estamos vivendo nesses dias de hoje, queridos, diante dessa realidade, o que você entende como uma vida verdadeiramente cristã? Cristianismo. Um cristianismo que você vive, que reflete a sua vida dedicada ao reino de Deus. O que é isso na sua vida? Quando nós olhamos do ponto de vista teológico cristão, cristianismo é um estilo de vida. E quando nós pensamos o que é estilo de vida, estilo de vida é a maneira que nós expressamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras como cristão. Esse é o estilo de vida. Como você vive, como que você expressa. Não estou falando de roupa, é lógico que a palavra de Deus diz que nós temos que andar decentemente.
com decência. Mas não é isso, é a forma de como você expressa o cristianismo. Agora, por meio da prática do cristianismo, de um cristianismo que seja verdadeiro, que seja genuíno, quando nós assumimos isso, o que nós passamos a adquirir? Passamos a adquirir o caráter de Cristo e precisamos do caráter de Cristo. É uma boa verdade, queridos. Todos têm caráter. Uns mau caráter, outros bom caráter. Mas nós temos que ter o caráter de Cristo. É esse caráter que nós precisamos ter. Olha lá Gálatas 5, 22 e 23. Você vai observar ali o caráter de Cristo. E o verdadeiro cristianismo é quando você tem uma vida realmente que reflete o reino de Deus. O verdadeiro cristianismo é uma vida de fé, de oração, de jejum, de renúncia. Cristianismo é você mudar os seus olhos de direção, é a mudança de mente. Essa é o verdadeiro cristianismo. E olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quer ter uma vida refletindo luz? Os teus olhos têm que ser bons. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É o que a palavra de Deus diz. Então, se nós queremos refletir o reino de Deus, refletir uma vida dedicada ao reino de Deus, nós precisamos viver um cristianismo genuíno. Nós precisamos expressar Cristo através das nossas vidas. E nós temos que ter o quê? Um novo olhar. Um novo olhar para as pessoas, um novo olhar para a cidade, um novo olhar para a igreja, um novo olhar para os teus irmãos, um novo olhar para os teus líderes, um novo olhar, queridos, que você precisa ter em todas as direções, no teu trabalho, no seu patrão. É um novo olhar. É isso que nós precisamos ter. E quando nós pensamos nisso, e pensando que até a volta de Jesus, nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. E até a volta de Jesus, nós veremos todo o tempo uma vida, o reflexo de uma vida dedicada ao Senhor. Estou falando aqui do apóstolo Paulo, uma vida dedicada ao reino de Deus. O apóstolo Paulo teve isso. Um homem notável, um homem que passou por muitas dificuldades, muitas lutas, mas em nenhum momento ele abandonou o reino de Deus. Em nenhum momento ele abandonou a sua fé em Cristo Jesus. E ele diz sobre esses homens que são anti-Deus, são anti-Cristo, são contra Deus. Ele diz no versículo 9 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que esses homens, sabe, eles têm um tempo limitado na sua vida. E ele escreve nesses 9 primeiros versículos as atitudes, as ações de como serão e de como são as atitudes, o estilo de vida dessas pessoas. Quando nós olhamos os versos 10 ao 13, que nós vamos ler em seguida, nós observamos que Paulo elogia Timóteo pela firmeza dele e também traz um alerta para que ele permaneça firme e leal à verdade, na única verdade, a única verdade. Olha só o texto, versículo 10 até o 13 de 2 Timóteo 3. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha só, vou repetir esse versículo 12.
de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tanto Paulo quanto Timóteo, nós observamos na vida deles que eles levaram uma vida que refletia uma vida dedicada ao reino. Eles tiveram essa vida. E eu quero destacar um fato interessante, que quando eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo me acendeu uma luzinha e eu fui pesquisar na física uma ação interessante quando a gente trata de reflexão. É muita coisa que trata de reflexão, mas eu queria destacar duas coisas muito importantes. Eu vou falar, assim, queridos, de uma forma bem simplória, bem simples mesmo, porque eu não entendo essa matéria, eu não domino essa matéria. Mas quando eu estava estudando essa matéria da física, que é a reflexão, em primeiro lugar eu entendi que uma reflexão, ela só é possível quando você está em um determinado lugar e quando há luz. Sem luz não tem reflexão. Tem que haver luz. O segundo fato que eu observei, que é interessante, a respeito da lei da reflexão, esses são dois fatos da lei da reflexão. O segundo diz que o ângulo I é igual ao ângulo R. Ou seja, em outras palavras, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, vamos pensar um pouco mais nisso aí, que a reflexão tem a mesma forma da imagem que veio naquele material que refletiu. Tá, e daí? Pensa assim de uma forma bem simplória, os físicos me perdoem, tá? A simplicidade aqui, o ser simplório, mas quando você se olha no espelho, você vê o quê? Você, não é verdade? Quando você, eu estou me olhando no espelho, ou num vidro, até num vidro translúcido, você olha, você vai ver a sua imagem. Mas ali o que está acontecendo naquele momento? Você vê, porque há uma imagem refletindo no espelho. E lá naquele espelho tem um vidro translúcido e atrás um material metálico que reflete a imagem. A mesma imagem. E eu achei bastante interessante isso. E só vai se conseguir se enxergar no espelho se houver luz. Você já tentou se olhar à noite no espelho, quando o quarto está totalmente escuro, não tem nenhuma frestinha de luz do lado de fora ou dentro do quarto, nem aquela luzinha do ar-condicionado está ligada? Você não consegue enxergar, mas se tem algum pingo de luz em algum lugar, você começa a ver uma reflexão no espelho. Eu pensando nisso, a respeito dos reflexos de uma vida dedicada ao reino de Deus, o Espírito Santo trabalhando ao meu coração, eu observei algumas coisas. Bom, precisa de ter luz. E aí eu lembrei no texto de João 8:12, que Jesus estava falando novamente com o povo e Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. Quem segue Jesus tem a luz da vida em si. E não bastasse isso, Jesus, ele é a luz do mundo, ponto pacífico. Olha só o que ele mesmo diz lá quando ele está pregando o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, versículo 14 até o 16. Olha só o que ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Que coisa maravilhosa! Jesus é a luz do mundo. Se nós o seguirmos, nós não andaremos em trevas. E mais, nós teremos a luz da vida em nós. E aí Jesus, no versículo 14, diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são, você, meu irmão, você, meu amigo, você é a luz do mundo. Ah, mas eu não sou a luz, então tem que ser. Assim, mas eu não estou brilhando. Então você precisa brilhar, você precisa refletir. E diante disso, queridos, o fato é que nós vamos refletir a verdade, o que realmente nós somos. Quem você é de verdade. Quando você chega diante do espelho logo de manhã, quando você acorda, você olha, às vezes você leva aquele susto, né? Mas é você. Aí você passa algumas coisinhas, penteia o cabelo, passa um cremezinho, muda. E o espelho reflete aquilo que você se tornou naquele momento. Nós vamos refletir o que verdadeiramente somos, bons ou maus. É o que nós vamos refletir. E nós somos como um astro sem luz própria, que reflete a luz de Deus. Nós não temos luz própria. Nós só vamos refletir a luz de Cristo Jesus. E para refletir a luz de Jesus Cristo, nós temos que andar com Ele. Nós temos que segui-lo. Nós temos que viver com Ele. Ele tem que viver em nós, para que nós possamos refletir essa luz. Temos que refletir como Timóteo, como o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve ali dos versículos 10 ao 13 que nós lemos lá atrás, Paulo falando sobre Timóteo. Paulo fala que para Timóteo, para que ele permaneça o que? Firme. E para que ele permaneça leal à verdade que é Cristo. Está lá em João 14:6, mostrando que Jesus Cristo é a verdade. Então nós precisamos refletir como Timóteo refletiu, uma vida dedicada a Deus. E nós precisamos refletir essa firmeza, a nossa fé firme em Cristo Jesus e a nossa lealdade à verdade que é Cristo. Nós precisamos refletir isso. Nós que temos que refletir a nossa permanência nessa verdade. Que você permanece em Cristo Jesus, que você permanece na palavra de Deus, independente de qualquer coisa, sem desviar, sem dar ouvido a palavras sem fundamento, sem dar ouvido a palavra, mesmo que as palavras venham de pessoas aparentemente boas, aparentemente temente a Deus. Por isso que nós precisamos ser aqueles que examinam as Escrituras. Nós precisamos examinar as Escrituras, para que nós possamos refletir uma vida dedicada ao reino de Deus. Não para nós nos aparecermos, não, mas para que Cristo apareça. E já partindo para a conclusão, nós só vamos ter essa vida dedicada de reflexo ou refletindo o reino de Deus, se nós de verdade dedicarmos a nossa vida ao reino de Deus. Quando eu falo que você precisa, eu preciso, nós precisamos dedicar a nossa vida ao reino, não estou dizendo para você largar o que você faz, abandonar o que você faz, não. Mas é para você, sabe, no que você faz, onde você faz, como faz, para quem você faz, você fazer como que para o Senhor, conforme as Escrituras nos diz. Se nós fizermos dessa forma,
nós vamos refletir a Cristo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você não tem uma vida dedicada ao reino de Deus, se você não tem uma vida dedicada ao Senhor Jesus, à Igreja de Jesus Cristo, você poderá estar sendo incluído nos 9 primeiros versículos do capítulo 3 de 2 Timóteo, onde Paulo ali relata os males dos últimos dias. Onde Paulo aqui está dizendo desses males, dessas coisas terríveis que acontecem. E é os versículos 8 e 9, olha o que ele diz aqui. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Janes e Jambres se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra a liderança de Moisés, contra a direção de Deus através da vida de Moisés. E Paulo escreve o que eles se tornaram. Eles tinham o quê? A mente depravada, porque se opuseram a Moisés, se opuseram a Deus. Eles tiveram uma mente depravada. A fé deles, que parecia para muitos autêntica, não era uma fé autêntica, não era uma fé verdadeira. Mas aí no versículo 9 diz que eles não vão muito longe. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo que está oculto vem à luz. Tudo que está escondido, uma hora vai aparecer. Agora, o que a maioria das pessoas, não vou falar a maioria das pessoas, o que algumas pessoas fazem é quando a luz chega perto e começa a mostrar os males, começa a mostrar quem a pessoa é de verdade, a pessoa abandona completamente, quando ela deveria fazer o quê? Se aproximar mais da luz e falar: Senhor, mostra mesmo os males, mostra mesmo o que está dentro de mim, porque eu quero que seja exposto, mas eu quero teu perdão, eu quero ser livre disso, porque eu quero refletir a Cristo Jesus, eu quero que a minha vida seja um reflexo de uma vida dedicada ao reino de Deus. Conquanto as pessoas, ao invés de fazer isso, abandonam a sua fé, se escondem, afastam da igreja, afastam das pessoas. Por quê? Porque não querem se expor. Eu vou te dizer uma coisa: evangelho é exposição. Tem como? Vai expor o seu pecado, vai expor a sua falha, vai colocar para fora mesmo, porque Deus quer o melhor de você, Deus quer te curar, Deus quer que você seja sarado, Deus quer que você reflita a luz que está em você. Nós vimos lá no início, Jesus dizendo que Ele é o quê? Ele é a luz. E quem segue tem a luz da vida. E aí ele diz no Sermão do Monte, Mateus 5, 14, que nós também somos a luz do mundo e nós temos que refletir essa luz. Sabe qual que é o reflexo que Deus deseja que você reflita? Que você reflita Cristo. Quando você olhar no espelho, entenda o que eu vou dizer. Quando você olhar no seu espelho espiritual, para olhar, você não veja você, mas você veja Cristo. E as pessoas vejam Cristo. Você não pode colocar um óculos dizendo: não, eu vou colocar esse óculos porque é com ele que eu enxergo. Não. É com os óculos do Senhor, vendo verdadeiramente quem você está refletindo. Porque nós não podemos aparecer, nós não podemos ser notados. Quem precisa ser notado, quem precisa ser visto é Cristo Jesus. E por isso, quando
a imagem de Cristo vem em nós, nós temos que refletir Cristo. A mesma imagem, a mesma ação, a mesma atitude de Jesus, os mesmos pensamentos, o mesmo caráter de Cristo, nós temos que refletir. É isso que Ele quer. Os reflexos de uma vida dedicada ao reino tem que ser os reflexos de Cristo. Tem que ser os reflexos. E como que nós vamos fazer isso? 3A, né? Amar a Deus. Tem que amar a Deus. Amar a Deus. Como que você ama a Deus? Obedecendo. Obedecendo a palavra. Meditando nessa palavra dia e noite. Como diz as Escrituras. Orando, jejuando, renunciando. O que mais nós podemos fazer para refletir a Cristo? Amar as pessoas. Servindo as pessoas ao seu redor, na sua casa, os seus vizinhos, na sua cidade. Servir as pessoas. Amar pessoas, queridos, é muito importante. Amar pessoas. Nós estamos na campanha com a ação social de cestas básicas. Os jovens fizeram uma campanha para um Natal diferente. E se você ainda não trouxe os teus mantimentos, conclamo você a trazer. Se você quer doar panetone, se você quer doar lata de doce, se você quer doar bolacha, porque para que essas pessoas também tenham um Natal diferente ou alguma coisinha diferente para eles, traga, queridos, traga aqui na igreja. A igreja está aberta todos os dias, de segunda a sexta. Todos os dias. Vamos fazer parte dessa corrente e vamos amar as pessoas. Vamos dedicar, vamos servir as pessoas. Como nós podemos refletir o reino de Deus? Abençoando a cidade. Fazendo a diferença para o bem. Fazendo a diferença para o bem, onde você está, na sua casa, com a sua vizinhança, no seu trabalho, na rua, na escola, na universidade, fazendo a diferença. Então, amar a Deus, amar as pessoas e abençoar a cidade. Se nós fizermos isso, nós vamos refletir coisas maravilhosas de uma vida que foi dedicada ao reino de Deus. É isso que você vai refletir. Mas você só vai refletir a Cristo se você tiver o que está escrito nesse Salmo 51:17, que é o que Deus deseja. O que realmente exiges do pecador é um espírito humilhado. O que realmente Deus exige de nós é um espírito humilde. Coração humilde. Tu não desprezarás a pessoa que tem um coração arrependido e muito triste por causa do pecado, ó Deus. Deus não despreza a pessoa que tem um coração arrependido, um coração triste por causa do pecado. Não é por causa do pecado dos outros, é por causa do seu pecado. Então se arrependa, para que nós realmente refletamos uma vida dedicada ao reino de Deus, para que nós possamos refletir a Cristo. Nós precisamos ter um coração humilde, nós precisamos ter um coração que não despreza as pessoas. Nós temos que ter um coração arrependido, nós temos que ter um coração que se entristece quando peca e que não mais cometerá aquele pecado. O que resta para nós é realmente arrepender e refletir a Cristo de verdade através da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. E eu conclamo você para refletir Cristo nesse Natal. Não é simplesmente refletir sobre Cristo, mas refletir Cristo nesse Natal. Nós temos as nossas cestas básicas, está ali no fundo, os cestos. Você já contribuiu, você está refletindo Cristo? Contribua, participe, seja fiel. Deus vai recompensá-lo dia após dia. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus e amado Pai, nós clamamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, transforme, Senhor, o nosso coração, para que possamos refletir uma vida dedicada ao reino de Deus. Como Paulo, Senhor, refletiu e até hoje, e até a volta do Senhor Jesus, ele refletirá uma vida dedicada ao reino de Deus. Ele teve que renunciar muitas coisas, sofreu muitas coisas, mas não abriu mão da sua fé. Timóteo, Moisés, José, tantos outros, ó Pai, refletiram uma vida dedicada ao reino de Deus. Mas nós também desejamos uma vida dedicada, uma vida refletindo, toda a nossa vida refletindo a Cristo. E essa vida refletindo a Cristo demonstrará que nós fizemos a Tua vontade, cumprimos o Teu propósito. E é isso que nós pedimos. Muda o nosso coração, muda a nossa conduta, nossa postura, mas que a nossa fé, cada dia mais, permaneça firme em Cristo Jesus. Em Teu nome nós oramos, Jesus, e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. Se você tem alguma enfermidade, vamos clamar a Deus. Eu creio que Deus, Ele é fiel e Ele vai alcançar você onde você está e Ele vai curar e libertar você de toda a enfermidade. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agora orar por cada um que está agora passando por uma situação difícil, de enfermidade, de doença física, mental, emocional. Pai, nós clamamos para que o Senhor alcance essas vidas e traga cura, restauração. Oramos, ó Deus, pelo pastor Júnior Fonseca, ó Pai, lá de São Gabriel, que está internado na UTI, clamamos por cura na vida dele completa, Senhor. Marisa, seu filho, ó Deus, também que o Senhor alcance todos eles, ó Pai. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão passando por uma situação difícil. Hoje, ontem, o relatório de ontem, Senhor, nós tínhamos 14 pessoas internadas por causa do Covid. Ó Deus, clamamos por cura e libertação nessas vidas. Os hospitais, ó Deus, pedimos que o Senhor, ó Deus, desafogue os hospitais e cura e liberte, Senhor. Em nome de Jesus, traga, Senhor, cura completa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos agora, ó Deus, e pedimos pela família, Senhor, do Duda, do Denival, do Degival, seus irmãos, que nesta manhã perderam a sua mãe e estão enlutados. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que pode consolar. E nós clamamos, pedimos que o Senhor traga o consolo a esses corações. Consolo aos corações que estão enlutados por diversas situações. Pai, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela nossa cidade. Oramos pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Para que o Senhor traga paz, ó Pai, às nossas vidas, às nossas cidades. Oramos para que eles, ó Deus, tenham uma boa administração e que administrem, Senhor, o bem público com sabedoria, com discernimento e honestidade, Senhor, e integridade, em nome de Jesus. Obrigado porque essa pessoa que está conosco, esse amigo, esse colega, que tem estado conosco, esse irmão, que tem abençoado as nossas vidas com a sua presença agora, nós queremos que o Senhor guarde, abençoe a sua vida. Aqueles que estão precisando de um socorro, de algo sobrenatural nas suas vidas, alcance eles agora, Pai. No poder do nome de Jesus Cristo, nós oramos e cremos no sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Muito obrigado por você estar conosco e ficar conosco até agora. Quero lembrar você que o nosso encontro JM, todo sábado às 19h30 aqui na igreja, e nosso culto de celebração, domingo às 19h. E especialmente neste domingo agora, dia 13, nós teremos batismo. Convidamos você a participar conosco online, presencial. É um grupo, é limitado a quantidade de pessoas presencial, mas nós convidamos você para participar online também. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz
Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e tudo que você estiver fazendo, em nome de Jesus. Fica com Deus.